Quero agradecer a Estela, a Bienal, ao Educativo da Bienal. Estou muito feliz de estar aqui. E eu estou feliz de estar aqui porque quando a gente recebe o convite como instituição, a gente, ao mesmo tempo, vem como autor. É a gente que está aqui, né? E ainda estou do lado da Anne, que ela me propiciou o início da carreira no Segal e não tem como não guardar, né? E isso é muito importante. Então, e quando a gente, nesse exercício que a gente fez hoje, a gente compartilhou junto mesmo, né? A gente criou apesar de eu ter selecionado algumas coisas para que eu trouxesse sobre o porquê guardar, na possibilidade de trocar e de falar com o outro que as coisas vão fazendo sentido para mim, até que trouxe como uma ideia, até porque o porquê guardar, assim como o consente, pode agregar muita coisa. Mas no caso do porquê guardar, que vem para mim, que veio como Museu Lazar Segal, veio ligado a acervo e instituição cultural. E eu fiquei contente porque não que eu poderia aproveitar e propor uma coisa que questionasse o acervo somente, mas discutir com outras pessoas como eles percebem o que é o guardar de um museu. Porque a gente fala muito que o museu guarda, que o museu é acervo, que o museu tem acervo, que o museu é o lugar onde a gente guarda heranças culturais. Então, eu fui perguntando para o grupo, depois, porque antes a gente foi fazer uma ação que foi beber água, porque aqueles copinhos de beber água, eu já tinha visto com a Zá, que eles eram incríveis aqui do Sesc. Aí a gente foi beber água e desenhar o que aquele copinho trazia de inspiração para um desenho, ou uma palavra, ou um vazio que o copo pudesse nos estimular a deixar guardado algo ali. Então, a partir disso, a gente começou a discutir esses guardares, o desejo pelo qual aquele grupo escolheu ficar na pergunta por que guardar. E daí a gente começou, mas eu vou partir do museu, né? Então aí eu deixei as imagens que compõem o acervo do Museu Lazar Segal, para a gente já lidar, bom, esse é o acervo do museu, isso aqui é a reprodução do que está lá. E como que a gente pensa o que é um acervo de museu? E aí o grupo comentou proteção, cânone, herança, morte, patrimônio, história, unidade, construção, afetos, preservação, registro, poder, retratar o social, democratização, sentimento, formol, achado, arqueologia. E, lógico, né, a gente tem muito registrado na ideia de museu o acervo, uma questão histórica imbricada nessa condição desse agrupamento de objetos. Só que, como então, a questão que eu quis trazer para o grupo, como o público se comporta com um acervo que foi determinado por uma família, no caso Lazar Segal, é um bem público que é um patrimônio histórico, né, ele pertence ao governo federal. Só que ele tem uma diferenciazinha que eu acho muito importante, que ele se propõe como espaço de cultura. Então, ele se propõe como um lugar que, se você não for direto para a exposição, você pode ter o referencial artístico através do ateliê, ou através do laboratório de fotografia. E em que medida eu acredito, nessa lida com o público, que é essencial a gente propor espaços onde o aqui e agora esteja junto com o acervo e não, e citando até, lembrando doramas, um espaço onde, de fato, você já a priori sabe que precisa ver, porque é muito importante. Então, a gente sair desse lugar, deslocar um pouquinho esse caminho entre é muito importante, a gente vai preservar, porque é do expressionismo alemão, ele tem uma relevância histórica, e a distância que há entre o sujeito e o acervo é de um tamanho que fica muito na nossa palavra, no nosso discurso, esse ajuntamento. Então, que museu é esse de agora? E a gente ficou discutindo isso. Porque o grupo e eu também, a gente começa a discutir isso, e eu tinha discutido no Segal também,
A chance da gente pensar que a adaptação de linguagem resolve é muito que a gente discute. Adapta a linguagem. Se você tem um objeto que é do expressionismo alemão, com um público que não entrou ainda nessa discussão, como que eu falo disso de forma digestiva? Mas não é esse lugar da nossa discussão, que foi a discussão do nosso grupo. A discussão é acervo, é expressionismo alemão, Mas como que eu posso pensar que ele pode ser outra coisa também? Para o Tadeu Chiarelli, a gente discutiu no grupo, ele é mais realista do que expressionista. Então, como eu estou diante de um público que, tudo bem que o acervo é necessário, então o museu é um lugar de importância e relevância, mas volto ainda às questões que o Oramas trouxe na fala de ontem, como isso virá consciência e não competência. Então, a gente discutiu muito como ele passa de um lugar da competência histórica, formação patrimonial, para que você torne esse espaço um lugar de... Eu tenho consciência, quem concebeu esse acervo, eu tenho consciência dos valores e poderes imbricados nessa exposição, mas eu trago meu aluno não porque a priori é um lugar sagrado, onde com certeza todas as obras são importantes. Eu trago já o questionamento, por que é, por que não é, por que se guarda, como se guarda. Então... a gente foi discutindo um pouquinho mais por esse caminho. O museu como espaço, como ele se abriria hoje, além desse acervo que ele é posto, e além da discussão que ela se abre a cada encontro com o grupo, um espaço tão aberto quanto um céu, por exemplo, quanto uma fábrica de cultura. Como a gente transforma a coisa que acontece no nosso cotidiano, que é essa efemeridade, essa transformação, dentro de um museu? Porque parece impossível. Mas é um resgate, é uma herança histórica, né? Então, como? É uma pergunta que é outra pergunta sem resposta, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é muito legal. E aí de novo, o tempo catastrófico que a gente ouviu ontem, do Kunishi Uno, que é esse tempo catastrófico como possibilidade de subjetividade. Então, o museu ele vai trazer uma herança para trazer referências para aquele indivíduo, sim, mas, junto disso, você tem a possibilidade de fazer trocas diretas com o público, trocas reais, que não é só na palavra, mas por isso que eu acredito que o espaço do ateliê ele vai ganhando muita potência, né? Muita força, porque você cria como autor naquele espaço, e não só porque é uma ilustração do que o artista está lá traduzindo na obra, mas não é uma ilustração do que o artista propõe, ou não é você, através da pintura, você descobre o que a pintura está ali na tela quer dizer, mas é quando também o ateliê constrói esse conhecimento que é autoral daquele que está ali. Então, esse museu como esse espaço também de construção. E aí eu queria citar umas frases. Uma coisa que foi muito engraçado, foi muito legal que a Elida trouxe, o museu, como você descongelar a subjetividade. Então, aquilo que já é esperado, para que você sinta a partir de uma questão histórica, de um viés da história da arte, como você descongela isso? E propõe algo daquele que é comum, né? Daquele público que chega ali e se traduz nesse embate com a obra de várias maneiras e até através de práticas artísticas dentro de um museu de fato. Queria, então, citar só umas frases. Bom, é sempre aquela coisa de decidir, né? Bom, mas eu acho que, de um modo geral, a gente pensa muito nos aspectos da vida, a Lígia traz isso, que a obra de arte, ela traz aspectos da vida, contrastes com a nossa vida, possibilidade de diálogo, isso é o que a Lígia comentou, com tempo que não é o nosso. Então, ele olha uma obra e ele está diante da questão humana. Então, pensei de novo na Eminência das Poéticas. É aquele cara que está de frente de uma obra, e não só para dar à luz a uma questão contemporânea da atualidade só.
por isso que a Bienal está lançando mão de tantas obras de períodos tão distintos, porque sou eu, diante desse trabalho, que é contemporâneo para mim, né? É você discutir mais as questões históricas já encadeadas numa linearidade ou numa disposição hierárquica que já determina que o museu é o espaço que deve ser adquirido e absorvido, como a gente sempre pensa nele da mesma forma. É isso. Obrigada.